Você já se sentiu refém das suas próprias emoções, como se estivesse à deriva em um mar de ansiedade e incertezas? E se existisse um mapa, um guia prático para navegar por essas águas turbulentas e encontrar um porto seguro de serenidade e propósito? A filosofia estoica, mais do que um conjunto de ideias antigas, é um sistema operacional para a vida. Um sistema testado e aprovado por imperadores, escravos, artistas e empreendedores ao longo de milênios. Não se trata de eliminar as emoções, mas de domá-las, de transformá-las em aliadas, em vez de inimigas. Imagine ser capaz de enfrentar qualquer desafio com uma calma inabalável, de tomar decisões com clareza e sabedoria, e de viver cada dia com um senso profundo de significado, independentemente das circunstâncias externas. Isso não é uma promessa vazia, é o poder do estoicismo. Em apenas 7 dias você terá acesso a princípios e práticas que podem redefinir sua relação com o mundo e consigo mesmo. Descubra como transformar a adversidade em oportunidade, o medo em coragem e a ansiedade em ação focada. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação, uma jornada que o levará a um novo nível de resiliência, liberdade e paz interior. Vivemos em uma era de constantes mudanças, incertezas e pressões. O ritmo acelerado da vida moderna, as demandas do trabalho, os desafios dos relacionamentos, a sensação de estar sempre correndo atrás se tornou a norma para muitos. O problema é que, frequentemente, buscamos soluções externas para problemas internos. Tentamos controlar o incontrolável, as opiniões dos outros, os acontecimentos futuros, as crises econômicas, e nos frustramos quando a realidade não se encaixa em nossas expectativas. Essa busca incessante por controle externo é a raiz de grande parte do nosso sofrimento. É aqui que a filosofia estoica oferece uma alternativa poderosa. Ao contrário de muitas abordagens modernas que prometem felicidade instantânea, o estoicismo nos convida a uma mudança de perspectiva, a reconhecer que a verdadeira fonte de paz e liberdade não está fora, mas dentro de nós. Essa filosofia milenar não propõe uma fuga da realidade, mas um enfrentamento consciente, uma forma de encarar os desafios da vida, não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Imagine, por exemplo, um atleta que não evita treinos difíceis, mas os busca ativamente, sabendo que são eles que o tornarão mais forte. Essa é a mentalidade estoica. Os princípios que exploraremos não são teorias abstratas, mas ferramentas práticas que você pode aplicar imediatamente em sua vida, desde a maneira como você reage a um e-mail irritante até a forma como você lida com perdas e decepções. Sua jornada estoica está apenas começando. O verdadeiro poder dessa filosofia reside na prática contínua. Para aprofundar sua transformação, junte-se à nossa comunidade nos comentários abaixo. Compartilhe suas experiências, suas dificuldades e seus progressos. Sua participação é fundamental. Adoraríamos ouvir suas perguntas e saber como o estoicismo está impactando sua vida. Sua voz faz a diferença e enriquece a jornada de todos. O objetivo central desta jornada de 7 dias é equipá-lo com a mentalidade e as ferramentas estoicas para lidar com qualquer situação, cultivando a resiliência e a serenidade. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de progredir consistentemente. O primeiro passo é internalizar a dicotomia do controle. Imagine que você está preso em um engarrafamento. Você pode se irritar, buzinar e se estressar, ou pode aceitar que o trânsito está fora do seu controle e usar esse tempo para ouvir um podcast educativo ou praticar a atenção plena. A escolha é sua. Em seguida, pratique o distanciamento cognitivo. Quando uma emoção negativa surgir, não se identifique com ela. Observe-a como se fosse uma nuvem passageira no céu. Questione-a. Essa raiva é realmente justificada? Existe outra forma de interpretar essa situação? Outro exercício poderoso é a visualização negativa. Não se trata de pessimismo, mas de preparação. Imagine, por exemplo, que você vai ter uma conversa difícil. Visualize os possíveis cenários
e como você reagiria de forma calma e racional. Isso reduzirá a ansiedade e aumentará sua confiança. Ao longo desses 7 dias, você desenvolverá um novo sistema operacional interno, baseado na razão, na virtude e na aceitação. Um sistema que o capacitará a viver uma vida mais plena e significativa. Vivemos em um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, o famoso mundo VUCA. As notícias nos bombardeiam com crises, instabilidades e desafios constantes. A ansiedade e a sensação de impotência se tornaram epidêmicas. Nunca foi tão urgente desenvolver ferramentas para lidar com a incerteza e manter a sanidade mental. A crescente busca por mindfulness e práticas de bem-estar demonstra uma necessidade profunda de encontrar um centro de equilíbrio em meio ao caos. No entanto, muitas dessas abordagens se concentram apenas no alívio momentâneo dos sintomas, sem oferecer uma filosofia de vida robusta e duradoura. O estoicismo, por outro lado, oferece exatamente isso. Um sistema completo para navegar pela complexidade do mundo moderno. Não é apenas uma técnica de relaxamento, mas uma forma de viver, uma maneira de construir resiliência, tomar decisões sábias e encontrar propósito, mesmo diante das maiores adversidades. A principal lacuna que o estoicismo preenche é a falta de um framework interno para lidar com a incerteza. Ele nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas ações e julgamentos, e a aceitar com serenidade o que não podemos. Essa é a chave para reduzir a ansiedade, aumentar a resiliência e viver uma vida mais plena agora. Não em um futuro hipotético, mas no presente, independentemente das circunstâncias externas. Para começar a transformar sua vida em 7 dias com o estoicismo, precisamos entender alguns conceitos-chave. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é a dicotomia do controle. Já se perguntou por que sofremos tanto com coisas que não podemos mudar? Essa dicotomia, central na filosofia de Epicteto, divide o mundo em 2 esferas: o que podemos controlar e o que não podemos. Podemos controlar nossas ações, nossos pensamentos, nossos julgamentos. Não podemos controlar o clima, as ações dos outros, o passado. Simples, não? Mas a aplicação consistente desse princípio é profundamente libertadora. Um diagrama simples, dividindo um círculo em 2 partes, controlo e não controlo, seria visualmente eficaz aqui. Outro conceito crucial é o da virtude como único bem. Para os estoicos, a felicidade verdadeira, eudaimonia, não reside em bens materiais, fama ou prazer, mas em viver uma vida virtuosa. Mas o que significa virtude? Simplificando, são 4 qualidades principais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Agir com sabedoria significa tomar decisões racionais. Justiça é tratar os outros com equidade. Coragem é enfrentar os desafios com bravura. Temperança é agir com moderação. Reflita. Suas ações diárias estão alinhadas com essas virtudes? Aplicar a dicotomia do controle no dia a dia pode ser desafiador. Imagine que você está preparando uma apresentação importante no trabalho. Em vez de se preocupar excessivamente com a reação do seu chefe, algo fora do seu controle, concentre-se em pesquisar, preparar um bom material e ensaiar, tudo dentro do seu controle. O resultado final ainda não estará totalmente em suas mãos, mas você terá feito tudo o que podia. Outro desafio comum é lidar com emoções intensas. A técnica estoica da objetificação pode ajudar. Quando sentir raiva, por exemplo, pare e observe essa emoção como se fosse um objeto externo. Descreva-a em detalhes. Sinto meu coração acelerar, meu rosto esquentar, meus punhos se fecharem. Essa simples observação cria um distanciamento e reduz a intensidade da emoção. Para internalizar a virtude como guia, comece com pequenos atos diários. No trânsito, em vez de ceder à irritação, pratique a paciência, temperança. Em uma discussão, procure entender o ponto de vista do outro antes de reagir, justiça. Diante de um medo, dê um pequeno passo em direção a ele, coragem. Lembre-se,
O estoicismo não é sobre perfeição, mas sobre progresso. É uma prática diária, um constante aprendizado. Ao aplicar esses princípios, você começará a notar uma mudança significativa em sua forma de responder aos desafios da vida. Um dos exercícios mais poderosos do estoicismo é o exame de consciência diário, recomendado por Sêneca. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações. Onde agi com virtude? Onde falhei? O que posso aprender com meus erros? Esse hábito promove o autoconhecimento e acelera o seu crescimento. Não se trata de se culpar, mas de aprender e evoluir. É como um atleta que analisa suas performances para identificar pontos de melhoria. Outra estratégia avançada é a prática do amor fati, o amor ao destino. Isso não significa resignação passiva, mas uma aceitação ativa de tudo o que acontece, bom ou ruim, como parte do seu caminho. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, enfrentou guerras, pestes e traições, mas manteve sua serenidade praticando essa aceitação radical. Ele via cada desafio como uma oportunidade de praticar a virtude e fortalecer seu caráter. Essa é a essência da resiliência estoica, transformar a adversidade em oportunidade. Estudos contemporâneos em psicologia positiva têm demonstrado a eficácia de princípios estoicos na redução do estresse e da ansiedade. A prática da gratidão, por exemplo, um componente essencial do estoicismo, está associada a níveis mais elevados de bem-estar. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, uma das abordagens terapêuticas mais eficazes, compartilha muitos princípios com o estoicismo, como a reestruturação cognitiva, questionar pensamentos negativos e a exposição gradual a situações temidas. A resiliência, um conceito central no estoicismo, é cada vez mais valorizada no ambiente de trabalho. Empresas buscam profissionais capazes de lidar com pressão e adversidade, características cultivadas pela prática estoica. Pessoas que praticam a atenção plena, um conceito relacionado ao estoicismo, relatam maior capacidade de concentração e melhor gestão do tempo. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é uma ferramenta relevante e poderosa para o século XXI. Seus princípios têm sido testados e aprovados ao longo de milênios, e os resultados são evidentes. A transformação é possível. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu falhar? E se eu não conseguir aplicar esses princípios no meu dia a dia? A resposta é simples: recomece. O estoicismo não é sobre perfeição, mas sobre progresso constante. Cada dia é uma nova oportunidade de praticar, de aprender, de crescer. O psicólogo Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva comportamental, TREC, que tem fortes influências estoicas, costumava dizer que o ser humano é falivelmente humano, ou seja, errar é da nossa natureza. O importante é aprender com nossos erros e seguir em frente. A ideia não é se tornar um robô insensível, mas um ser humano mais resiliente e consciente. Lembre-se da dicotomia do controle. Você não pode controlar o que acontece fora de você, mas sempre pode controlar a sua resposta. E é nessa resposta que reside a sua liberdade, a sua serenidade, a sua capacidade de transformar sua vida. Concentre-se no processo, no esforço, na intenção, e os resultados virão naturalmente. Os estoicos acreditavam que uma única ação virtuosa já é, em si, uma recompensa. Em resumo, a filosofia estoica oferece um caminho prático para transformar sua vida em 7 dias. Você aprendeu sobre a dicotomia do controle, a importância da virtude, o poder da percepção e a prática do amor fati. Ferramentas poderosas para lidar com qualquer desafio. Os benefícios de aplicar esses princípios são inúmeros: maior resiliência, redução da ansiedade, clareza mental, tomada de decisões mais sábias e um profundo senso de propósito. Imagine enfrentar as dificuldades da vida, não como um fardo, mas como oportunidades de crescimento. O próximo passo é agir. Comece hoje mesmo. Escolha um princípio estoico, a dicotomia do controle, por exemplo, e aplique-o conscientemente ao longo do seu dia. Observe seus pensamentos, suas reações,
suas escolhas, amanhã escolha outro princípio, e assim por diante. A transformação é gradual, mas consistente. Aprofunde seus conhecimentos, busque por livros, artigos e comunidades online sobre estoicismo. A jornada continua. A filosofia estoica não é um conjunto de regras rígidas, mas um convite à autodescoberta. É um caminho para encontrar a sua própria força interior, a sua própria sabedoria, a sua própria capacidade de viver uma vida plena e significativa, independentemente das circunstâncias externas. Não se trata de se tornar insensível, mas de se tornar inabalável, de construir uma fortaleza interior que o proteja das tempestades da vida. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Comece hoje a cultivar pensamentos virtuosos, pensamentos de coragem, de justiça, de temperança, de sabedoria. E observe a sua vida se transformar, dia após dia. A jornada estoica é uma jornada para a vida toda, uma jornada de constante aprendizado e crescimento. E o melhor momento para começar é agora.